Olá, galera! Vamos dar continuidade aos nossos estudos em relação agora ao movimento separatista. Nós vamos discutir três revoltas, né? A Inconfidência ou Conjuração Mineira, a Conjuração Carioca, né? Não que ela seja menos importante, né? Mas ela aconteceu nesse cenário, e também a Conjuração Baiana. Pessoal, os movimentos separatistas eles têm uma clara defesa de serem movimentos de cunho, que defendem a independência e são influenciados pela conjuntura iluminista burguesa advinda da Europa. Uma coisa que é importante destacar é que quando estamos falando do movimento separatista, todos eles vão sofrer, né, a crítica e também a influência por parte do governo metropolitano. Por que eu estou querendo colocar isso? Porque a prática que o governo metropolitano faz é desmobilizar o movimento, prendendo e assassinando os principais lideranças. Porque isso é uma forma de não somente mostrar o autoritarismo do governo, como também de descentralizar a centralização desse movimento. Então, pessoal, na verdade, quando falamos da Inconfidência Mineira, a principal liderança será o Tiradentes. A grande questão da Inconfidência Mineira estava atrelada à cobrança de impostos de forma bem peculiar à derrama. Nós até tínhamos discutido já isso quando falamos da economia mineradora, que a derrama você cobrava 100 arrobos de ouro, mas se você não pagasse esse imposto, automaticamente o governo poderia saquear a sua casa, saquear o seu comércio local, usar da violência até assassinar você, porque você não estava contribuindo com a coroa metropolitana. Por conta disso, né, o Tiradentes, junto com seus grupos, eles começam a se rebelar contra a figura metropolitana, não só pela derrama. Por quê? Porque eles também queriam tornar automaticamente a cidade de São João del Rei a capital do país. E não só isso, eles também queriam criar uma fábrica de pólvora, eles queriam criar uma casa da moeda no Brasil, eles queriam o perdão das dívidas atreladas à derrama com a figura de Portugal, eles também queriam criar uma universidade em Vila Rica para atender os filhos da classe média. Então eles tinham, além, obviamente, da derrama, uma proposta para a cidade automaticamente, né, das Minas Gerais, mas que eles pretendiam difundir pelo Brasil, porque eles também eram defensores da independência do país. Mas eles defendiam, por mais que eles acabavam falando, olha, vamos fazer a independência, mas eles acreditavam que a independência podia acontecer e a mão de obra escrava se manter. O Tiradentes ele será acusado de conspiração, ele será preso, assassinado. Isso também é importante, né, que inclusive partes do seu corpo serão, né, extirpadas e colocadas em lugares estratégicos da cidade, como forma de mostrar a força da coroa metropolitana. Além da Inconfidência Mineira, nós também vamos ter a Conjuração Carioca, que vai acontecer no ano de 1792. Percebam que essas conjurações elas estão acontecendo justamente na efervescência que a Europa estava passando pelas ideias iluministas, pelas ideias liberais, a defesa de uma ausência da intervenção do Estado na economia, do liberalismo político, da igualdade civil e jurídica, da liberdade, da fraternidade, da igualdade, a defesa da propriedade privada, dos valores burgueses, capitalistas, da padronização e estilização de uma cultura europeia expandindo para o mundo. Isso também é importantíssimo destacar, porque já já a gente vai falar com a chegada da corte no ano de 1808 no Brasil, e isso influencia o cenário nacional. E aí, justamente por conta disso, né, no Rio de Janeiro, nós vamos ter a formação de uma sociedade literária. Essa sociedade literária ela não conclamou povo nenhum contra o governo, mas, na verdade, eles liam muitas obras francesas. E isso era um temor, né, por parte também do governo metropolitano. Por quê? Porque eles tinham medo de que as ideias liberais iluministas e também porque muitas pessoas fugiram de Minas Gerais durante a Inconfidência e muitos também ficaram sabendo do que aconteceu com o Tiradentes, se revoltassem. Por conta disso, as principais lideranças elas serão presas, serão julgadas, mas não serão assassinadas, serão inclusive soltas, né, um movimento que não teve tanto rebuliço quando comparado à Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira, isso também é importante destacar, ela tem um caráter elitizado. Por que eu estou querendo colocar isso para vocês? Porque a Conjuração Baiana, ela também já tem um caráter mais popular. E o que leva a Conjuração Baiana, né? Ela tem um caráter popular, ela é influenciada pelas ideias iluministas, liberais,
Só que, diferente da Inconfidência Mineira, ela defende o fim. Ela defende o fim da escravidão, ela defende a liberdade do comércio, ela também vai defender também o aumento do soldo dos soldados e a proclamação. Olha, essa é a parte mais importante, a proclamação de uma república com voto universal. E não com um voto que somente atendesse um grupo ou um voto que fosse apenas marcado pela renda, o famoso voto censitário, mas um voto que chegasse a todos. Né? E aí, justamente percebam, 1798 ano, totalmente aí influenciado pela conjuntura iluminista, mas à frente da Revolução Francesa. E não só isso, eu quero também falar, além da Revolução Francesa, a independência, a rebelião escrava do Haiti, que nós vamos perceber que vai ser um êxito, e justamente por conta disso, nós vamos perceber que isso influencia, bom, se o Haiti conseguiu fazer uma rebelião escrava, por que nós também não podemos fazer aqui? Né? E aí nós vamos ver que essa efervescência, bom, o Haiti deu certo, o Brasil pode dar certo. Né? E aí o governo metropolitano vai reprimir o movimento, desmobilizar, assim como foi a Inconfidência Mineira, como foi a Conjuração Carioca, prendendo as principais lideranças. E um ponto que eu acho que é importante também citar a situação, né, da Bahia. Né? Uma situação de penúria por parte dos escravos, muitos escravos sofriam maus tratos, né? A própria imposição de uma cultura, de uma religião sobre, né, a dos escravos, ou seja, uma ausência de uma liberdade total, de um direito de ir e vir, de se expressar, de ter um posicionamento religioso e contrário à administração metropolitana. Além disso, pensando os homens livres, uma situação de pobreza, de miséria, de desemprego, né, que assolava não somente a região baiana, como toda grande parte da região nordestina. Tá ok, pessoal?